dizer, é comigo mesmo que está fazendo sofrer, eu estou rompida com Deus, não. Mas tem marcas que você carrega daquela pessoa que ofendeu você há 30 anos, que você ainda continua com aquela marquinha carregando. Você ainda traz a pessoa que usou uma palavra depreciativa e ofensiva lá na sua infância, na sua adolescência, quando você estava organizando o seu senso estético e alguém te ofendeu e até hoje você esconde do seu marido. Nem tira a roupa perto dele, porque você tem vergonha de quem é, que alguém disse isso na adolescência. Você está trazendo o seu avós para dormir na cama do seu marido, até hoje, perturbando a relação sexual. Você está trazendo imagens lá que não foram bem tratadas, de relacionamentos antigos para dentro da sua casa. Às vezes tem gente que está recarregando isso e ofendendo, ferindo a si mesmo e ferindo o seu parceiro, o seu marido, por coisas que não foram resolvidas, por causa de relações que você não teve a coragem de cortar o laço e liberar. E a gente caminha, a gente volta às questões da compreensão, da complacência pessoal, do perdão, para a gente entender o que Deus pretendeu quando nos colocou juntos, apesar de tantas coisas que nos fazem afastar. Tantos espinhos entre nós, mas tantos motivos que nós temos para estar juntos. Precisamos então entender esses nós. E sei que a gente vai voltar nessa palavra e não vai sair muito do lugar. Mas nós precisamos pensar em dimensionar essas relações. Voltando àquela ideia do nosso próximo. Quem é o outro, quem é o nosso próximo, com quem nós vamos relacionar. Então vamos pensar de um modo hierárquico. Nós precisamos amar e cuidar do nosso próximo. Quem é o próximo para nós? Quem é o que nos envolve nos seus laços, nos seus vínculos? Primeiramente, eu entendo que deve ser o seu marido. Primeiro, a quem você deve amar é o seu marido, o seu esposo. Há fases da vida que a gente tem, por um instinto, a mulher tem um instinto de maternidade, você vai priorizar a criança. Se diz, eu abro mão. Mas você sabe que as crianças, você tem que fazer bem feito, que elas são por tempo determinado. Depois elas vão sair. E aqueles que vivem no ninho vazio sabem disso. Passaram, eles foram, e você voltou a olhar para aquele homem, que se você preparou bem o ambiente para viver bem com ele, estabeleceu bons vínculos, você vai ser feliz, porque agora você tem motivo para estar junto. Se você transferiu essa expectativa de afeto, de complementação para os seus filhos cresceram, arranjaram a sua complementação própria, foram embora, e agora você vai olhar para aquele homem que você olhou e diz, eu estou suportando por causa dos filhos, agora não tem mais filhos, o que eu vou fazer? Precisamos fortalecer então esse vínculo. Do ponto de vista hierárquico, então, o cônjuge é o primeiro campo de ação que a gente precisa desatar os nós, estabelecer os novos laços para prosseguir. Segundo, vem os filhos. Então, entenda assim, muitas vezes a gente diz, não tenho tempo para os meus filhos, porque eu estou ocupado com a igreja. E saiba que se você não tiver tempo para os seus filhos, por causa dos seus filhos, você perde a igreja, sua família, e às vezes alguns são, vou usar a palavra pesada, extrema aqui, são praticamente banidos do ministério porque não deram conta da família. Vocês sabem que isso acontece. Nosso patrão é cheio de amor, é generoso, é maravilhoso. Mas o staff de Deus, que está aqui no campo humano, nem sempre é assim. O patrão é ótimo, mas às vezes a equipe de trabalho que assumiu a posição, que está nos cargos de liderança da igreja, nem sempre são tão amáveis assim. E quando você falha nesses vínculos, nesses laços, cai. E também afeta a sua relação. Quantos de nós já teve um momento de dizer, eu não tenho mais condições do ministério, porque a minha família está passando por abalo. Não tenho mais condições de liderar a igreja, porque eu estou perdendo meus filhos. Nós já tivemos experiências aqui dos nossos retiros, e confesso por parte dos homens, né, de pais chegar a dizer, olha, eu estou passando um momento muito sério, risco de eu ter que deixar o ministério, porque meu filho adolescente diz que não crê mais em Deus, está envolvido com drogas, está no mundão, e eu não sei mais o que eu vou fazer. E aí o pastor tem a coragem de junto com os colegas que ore por mim, por favor, de vir chorando, se colocar aqui, ore por mim,
Eu preciso de um livramento de Deus. Eu vim para esse retiro decidido a deixar o ministério se Deus não fizer um milagre na minha vida. E eu sei que talvez colegas nessa situação voltaram para casa sem ver o seu filho livre das drogas, sem ver o seu filho declarando a sua fé em Jesus Cristo, reconciliando, mas voltaram com um alento por uma modificação do modo de pensar nisso. Crer que Deus é poderoso, mais poderoso do que as nossas habilidades de consertar as coisas. Deus é mais poderoso para fazer isso. E às vezes a gente está vendo, mas o que a gente pode fazer em relação a isso, a gente precisa priorizar. Seu casamento é muito importante. Não deixe seu casamento ficar mais ou menos, ficar sem gosto, sem prazer. Não deixe cair nessa cilada, porque Deus estabeleceu primeiro isso. O ministério vem depois. Por mais importante que seja, você precisa cuidar do seu casamento. Você precisa cuidar dos seus filhos. Quantos pecados eu já cometi nisso? Tão ocupado na igreja. E minhas filhas não podiam ser normais, porque todo mundo estava olhando para ela e eu aceitei a tentação de dizer que nossos filhos do pastor precisam ser bem controladas. E às vezes era Astra, Rose, segura lá. Leva, faz calar, de alguma maneira. Faz calar e deixa para não perturbar o culto. E aí a Rose tinha que administrar a situação. Porque essa é a realidade de quase toda a casa aqui, já passou por isso. E muitas vezes um grito de um filho que precisava de uma mãe, de um pai, no momento, e a gente não conseguia fazer isso. E às vezes nem depois tinha uma memória para trazer ali, dizer, eu preciso atender que houve um clamor ali e eu não dei atenção. Preciso refazer. E às vezes alguns nós que ficaram. E aí aquela perguntinha é inevitável. Quando você vê o filho perder o rumo, perder o trilho, você pergunta, onde foi que eu errei? Pode ser que você vai lembrar nitidamente de momentos que você errou, que podem ter ocasionado essas coisas. Mas talvez mesmo que você não lembre, você vai ter uma sensação de culpa. Hoje eu falei de alguma maneira, eu podia ter feito melhor. Eu sei que isso pode acontecer ainda, com tudo feito certinho. Mas se você pode consertar e pode fazer melhor hoje, faça. Então, cônjuge, filhos, aí entram os outros familiares, o núcleo familiar mais ampliado, que você precisa pensar, eu preciso ter relação, preciso ter um relacionamento com meus familiares. Pastores que não têm pátria, que não têm casa, não têm cidade fixa, a gente não tem isso, às vezes a gente rompe com a nossa família. Tem parentes que a gente tem que passar décadas sem ver, porque a gente não tem tempo para ver, não tem condições de ver. E a gente não consegue cumprir a nossa missão primeiro de evangelizar os nossos, começar na nossa casa. Quantos familiares nossos que a gente não conseguiu nem estabelecer vínculo, uma amizade de influência, de evangelização? Porque nós não temos vínculo com os nossos familiares. E às vezes, porque assim, a gente rompeu o aspecto da afinidade. Nós cremos em Deus, servimos a Deus, temos um estilo de vida e eles não têm. E a gente acaba distanciando. Mas às vezes a estratégia de vivência, de relacionamento, até mesmo de influência transformadora, a gente precisa voltar a pensar nisso. Os outros familiares. Depois entram os outros mesmo, que inclui a igreja, os irmãos, os colegas de trabalho, a sociedade. Então, a igreja, alguém pensa, mas a igreja é o primeiro grupo. O primeiro grupo de contato. Mas não entendo que está nessa hierarquia como as nossas prioridades. Não está dentro do escopo da nossa missão de relacionar os seres humanos, mas a gente precisa trabalhar com essa hierarquia. É o casamento, a relação com os filhos, a família mais ampliada, depois entram os outros aí. E entender que em todos eles se aplica o padrão que Deus estabeleceu. E a gente precisa então trabalhar algumas resoluções diante de tudo isso. O que eu vou fazer diante dessa situação? O que eu vou fazer diante desse propósito, dessa situação que eu vejo que pode estar prendendo a minha vida, me impedindo de caminhar, causando desconforto, causando sofrimento, dor e doença, causando doenças sérias, graves, transtornos mentais, emocionais, graves na nossa vida. Nós precisamos então tomar algumas decisões. Tem um texto, mais um texto que está aqui, que é o de João capítulo 11, uma experiência da ressurreição de Lázaro. No momento em que Jesus chegou na porta daquele sepulcro ali, ele
viu o seu amigo, tinha um vínculo com ele, é um amigo precioso, família reunida, amigos reunidos. Jesus fez uma coisa que só ele podia fazer, mas tinha um grupo ali ao lado. O processo, vocês já ouviram isso, já refletiram muitas vezes sobre isso, provavelmente, quando Jesus mandou que alguém tirasse a pedra da porta do túmulo, e as pessoas tiraram. Jesus usou o seu poder, a sua voz e disse: Lázaro, vem para fora. E algo que às vezes a gente não observa dos detalhes é que ele estava preparado para o sepultamento. Assim foi, há 3 dias. E estava todo enrolado. Ele estava todo enrolado. Faixas, ataduras. Quando ele fala de desatar, é isso, é tirar a atadura, tirar o nó, tirar os laços. Ele estava todo atado, todo cheio de ataduras, cheio de nós e laços na sua vida, porque precisava segurar, como faz com os mortos aí, né? Manter o corpo, proteger, tinha um processo que fazia para conservar. Estava preso.